Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Pedro do canal Arte com Marcos Pedro. Mais uma vez estou aqui para mostrar a vocês como fazer algo relacionado à pintura, mais precisamente risco. Por exemplo, às vezes a pessoa faz uma pintura como essa, que é um morango que eu pintei um outro dia. Porém, antes da pessoa pintar, a pessoa precisa desenhar. Aí às vezes o que a pessoa faz? A pessoa simplesmente pega um carbono, põe lá e faz o desenho, não é assim? Só que às vezes, principalmente quando a pessoa utiliza um carbono escuro, preto, o que acontece? Acontece que a pintura sai, quer dizer, o desenho, tudo bem, sai bonitinho, etc. Mas às vezes, quando a pessoa vai pintar, os riscos ficam aparecendo, digamos assim, e termina a pintura ficando feia, ok? Mas qual é a sugestão? A sugestão é o seguinte: quando você, por exemplo, for desenhar um morango ou qualquer outra coisa, por exemplo, suponhamos que você vai pintar esse morango no pano de prato. Porém, antes disso, você desenha com carbono. Vale lembrar que quando você desenhar com carbono, quando você for pintar o desenho que você fez com carbono, é importante que você contorne bem as áreas onde ficou o carbono, entendeu? Por exemplo, aqui nessa região eu pintei com vinho. A cor do nosso morango, fora a coroa, é vermelha, não é? Porém, a sombra eu fiz com vinho. Então aqui, se o carbono passa por aqui, o carbono ao passar por aqui, ele precisa ser contornado. Então eu contornei bem com vinho por cima dele, entendeu? Aqui eu coloquei um pouco de branco, contornei bem o branco em cima dele. E assim sucessivamente com relação às outras partes da pintura, entendeu? Vou repetir: se você faz um desenho de um morango com carbono, é importante que você contorne bem a área onde ficou o carbono. Por exemplo, o morango é vermelho, aí você pega o vinho e vai pegar um pincel aqui, fica mais fácil explicar. Aí você pega o vinho e vai, ó, contornando, entendeu? Se você decidiu usar branco aqui, como foi o meu caso, um pouco de luz, aí você contorna bem com o branco, entendeu? Assim sucessivamente com relação a outras partes da pintura. Mas talvez você diga: mas eu não quero usar carbono, às vezes deixa o desenho feio, enfim. Bom, tem aqui uma outra sugestão, a segunda sugestão. A segunda sugestão é o seguinte: tá vendo esse desenho? Aqui temos um caju e aqui temos uma pera. O que você pode fazer? Pode fazer isso. Tá vendo aqui? Não sei se dá pra ver, mas o desenho, principalmente quando você faz assim, tá vendo, ó? Ele fica transparente. Então você pode desenhar por cima do papel onde está o desenho. Você põe o desenho embaixo do tecido, do pano de prato, e aí ele vai ficar transparente, e aí você contorna aqui por cima, entendeu? Como você pode fazer isso? Bom, é o seguinte: você pode utilizar, por exemplo, um lápis de cor amarelo. Aí suponhamos que vamos fazer a pera seja amarela. Aí você está utilizando um lápis de cor amarelo, porque a pera vai ser amarela. Aí não vai ter perigo, digamos assim, de ficar risco, porque é amarelo. Ou pelo menos vai diminuir muito isso, entendeu? Mas suponhamos que aí o que a gente vai fazer? A folha é verde, né? Então, a menos que seja uma folha envelhecida que a pessoa vai pintar. Aí você, ó, pinta folha de verde com o lápis de cor. Então aí não vai ficar aquele perigo de ficar marcado, digamos assim, com carbono, entendeu? Ó, tô fazendo aqui a folha. Veja bem. Como, por exemplo, talvez você vá utilizar um sépia para fazer o caju. Como o sépia é bem mais forte que o verde, então eu vou utilizar o próprio verde do lápis de cor para fazer o caju. Aqui tem mais uma folhinha. Então eu vou aqui fazer a nossa folhinha. E aqui tem mais uma outra folha. Olha só, pessoal, que interessante. Entendeu? Estão entendendo, né? Mas aí é o seguinte:
Vamos supor que aqui seja vermelho, o caju seja vermelho, aí você contorna com vermelho. Mas vamos supor que você queira fazer o seguinte: não, eu não quero fazer com carbono, não quero fazer com lápis 2B ou lápis 6B, não quero fazer dessa forma, né? E também não quero fazer com lápis de cor. Talvez você diga: então, como é que a gente pode fazer? Pode fazer com a própria tinta. Por exemplo, aqui eu tenho um vermelho. Aqui eu tenho um vermelho. Eu posso utilizar o próprio vermelho. Ó. Pegar um pouquinho de tinta vermelha. Ó. E aí eu vou fazendo. Tá vendo? Lembrem que o desenho tá aqui embaixo. Entendeu? Olha só. Tem algum risco de lápis preto? Não tem nenhum. Ó. Ó que legal. Bom, se você preferir fazer só de lápis de cor, aí você faz tudo de lápis de cor. O caju, vermelho, a pera amarela, as folhas verde. Se você decidir fazer a castanha de sépia, você faz de sépia. Mas se você decidir fazer tudo com tinta, entendeu? Aí você faz tudo com tinta. Aí você utiliza o verde para pintar as folhas, só o contorno, entendeu? O vermelho para fazer só o contorno do caju, entendeu? Talvez você queira utilizar o sépia para fazer a castanha e o amarelo para fazer a nossa pera. Entendeu, pessoal? Espero que tenham entendido. Tentei ser o mais claro possível para que vocês possam fazer a sua pintura em sua casa. Ok? Então, agora eu vou mostrar uma outra sugestão muito interessante. Bom, pessoal, agora vamos para outra sugestão. Mas antes de falar da outra sugestão, eu queria só falar uma coisa aqui que eu esqueci. Esse desenho aqui, vocês podem fazer com hidrocor preto. Entendeu? Você pode contornar ele todinho, ó, de hidrocor preto, para poder vocês botarem por baixo do tecido. Ok? Embora esse daqui eu simplesmente pintei com tinta preta de tecido aqui no próprio papel, entendeu? Não tenho hidrocor aqui na ocasião, tenho, mas não preto, e utilizei tinta de tecido para fazer esse desenho aqui, tá bom? Então essa é a sugestão que eu dou para vocês. Agora vamos para outra sugestão de como passar um risco para o tecido onde vamos pintar, ok? Então é o seguinte, eu tenho aqui um desenho, de um abacate, que é esse desenho que está aqui, ok? Então a gente vai passar para o tecido esse desenho, mas vamos passar com carbono na cor amarelo. Por que carbono na cor amarelo? Carbono na cor amarelo pelo seguinte motivo: o carbono, quando você pressiona o lápis, ele passa um risco amarelo, porque o carbono é amarelo, evidentemente, não é? Então é o seguinte, você pode utilizar um lápis, por exemplo, tipo 6B, para passar o risco, né? Normal, um lápis preto normal, o carbono é amarelo, então vai ser amarelo o risco que vai passar para o outro lado. Ou você pode utilizar o próprio lápis de cor. No caso, por exemplo, eu vou utilizar esse lápis de cor amarelo, porque a ponta dele é mais macia e eu acho melhor para fazer isso. Tá bom? Mas eu vou passar nos dois para vocês perceberem. Vou usar os dois para vocês perceberem que tanto um ou outro tanto faz. Tá bom? O motivo pelo qual eu preferi utilizar um lápis de cor, porque a ponta é mais macia, é isso, né? Então, esse é o motivo. Então vocês procuram centralizar bem. E aqui eu vou, ó, contornando o nosso abacate, que vai ser um abacate. Tá bom? Vou até fazer um vídeo de um abacate logo. Aí eu vou contornando o nosso abacate. Tá vendo? Ó. Aqui eu vou utilizar um lápis normal, só para vocês perceberem que não faz diferença. Eu fiz a ponta dele hoje de manhã, ele tá bem.
Tá bem pontiagudo, vamos dizer assim. Pronto. Ok? Então, a gente passou o risco pro pano com o carbono amarelo. Então tá aqui. Agora, por que o carbono amarelo? É o seguinte. O amarelo é uma cor transparente, vamos dizer assim. Por exemplo, se você fizer um risco aqui, suponhamos que o abacate não, pelo menos eu não conheço o abacate amarelo, mas vamos supor que o abacate seja amarelo. Aí se você fizer um risco aqui nesse abacate, né, o que é que vai acontecer? Vai acontecer do abacate, vai acontecer que quando você for pintá-lo com amarelo, o risco vai ficar aparecendo. Se você fizer um risco aqui, ó, no meio do abacate, entendeu? Com o amarelo, já vai ser mais difícil isso acontecer. Se ficar aparecendo, vai ficar aparecendo pouca coisa. E se for uma cor forte, como o vermelho, muito provável que não vai ficar aparecendo. Entendeu? Já fiz o teste com vermelho, não ficou aparecendo com vermelho. Mas mesmo assim é bom a gente fazer um risco de leve. Tá bom? E é por isso que eu estou dando essa sugestão de vocês utilizarem o carbono amarelo. Porque aí não vai ficar aqueles riscos bem forte, né, de, digamos assim, fazer um pouquinho aqui de lápis, aqueles riscos bem fortes de carbono, entendeu? E às vezes a gente está desenhando, a gente descuida e, sei lá, o risco vai pro lado e aí fica aparecendo, sei lá, numa pintura amarela, o risco preto que a gente fez, tá bom? Então é essa a sugestão que eu quero dar para vocês. E logo logo vou estar fazendo um outro vídeo, um vídeo de um milho, né? Uma pessoa argentina entrou em contato comigo, gostou de um dos meus vídeos e pediu que eu fizesse, pelo menos sugeriu esse vídeo, e com certeza eu vou fazer esse vídeo. Logo logo vai estar no canal, tá bom? Então pessoal, compartilhem meus vídeos, peço que vocês inscrevam-se em meu canal, comentem, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, e vocês podem entrar no meu blog, que é todas as cores da arte.blogspot.com.br. Lá tem muita coisa, tem meu Twitter, tem o meu Facebook, tem uma lojinha virtual que eu vendo algumas coisinhas que eu faço e assim por diante, tá bom, pessoal? Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, então até o próximo vídeo. Como você pode fazer isso? Bom, é o seguinte, você pode utilizar, por exemplo, um lápis de cor amarelo. Aí suponhamos que vamos fazer a pera seja amarela. Aí você está utilizando um lápis de cor amarelo, porque a pera vai ser amarela. Aí não vai ter perigo, digamos assim, de ficar risco, porque é amarelo. Ou pelo menos vai diminuir muito isso, entendeu? Mas suponhamos que aí o que a gente vai fazer? A folha é verde, né? Então, a menos que seja uma folha envelhecida que a pessoa vai pintar. Aí você, ó, pinta folha de verde com o lápis de cor. Às vezes deixa o desenho feio, enfim. Bom, tem aqui uma outra sugestão. A segunda sugestão é o seguinte. Tá vendo esse desenho? Aqui temos um caju e aqui temos uma pera. O que você pode fazer? Pode fazer isso. Tá vendo aqui? Não sei se dá pra ver, mas o desenho, principalmente quando você faz assim, tá vendo, ó? Ele fica transparente. Então você pode desenhar por cima do papel onde está o desenho. Você põe o desenho embaixo do tecido, do pano de prato, e aí ele vai ficar transparente, e aí você contorna aqui por cima, entendeu? Digamos assim, e termina a pintura ficando feia, ok? Mas qual é a sugestão? A sugestão é o seguinte: quando você, por exemplo, for desenhar um morango ou qualquer outra coisa, por exemplo, suponhamos que você vai pintar esse morango no pano de prato, porém antes disso você desenha com carbono. Vale lembrar que quando você desenhar com carbono, quando você for pintar o desenho que você fez com carbono, é importante que você contorne bem as áreas onde ficou
o carbono, entendeu? Por exemplo, aqui nessa região eu pintei com vinho. A cor do nosso morango, fora a coroa, é vermelha, não é? Porém, a sombra eu fiz com vinho. Então aqui, se o carbono passa por aqui, o carbono ao passar por aqui, ele precisa ser contornado. Então eu contornei bem com vinho por cima dele, entendeu? Aqui eu coloquei um pouco de branco, contornei bem o branco em cima dele. E assim sucessivamente com relação às outras partes da pintura, entendeu? Vou repetir. Se você faz um desenho de um morango com carbono, é importante que você contorne bem a área onde ficou o carbono. Por exemplo, o morango é vermelho, aí você pega o vinho e vai pegar um pincel aqui, fica mais fácil explicar. Aí você pega o vinho e vai, ó, contornando, entendeu? Se você decidiu usar branco aqui, como foi o meu caso, um pouco de luz, aí você contorna bem com o branco, entendeu? Assim sucessivamente com relação a outras partes da pintura. Mas talvez você diga, ah, mas eu não quero usar carbono. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Pedro do canal Arte com Marcos Pedro. Mais uma vez estou aqui para mostrar a vocês como fazer algo relacionado à pintura, mais precisamente risco. Por exemplo, às vezes a pessoa faz uma pintura como essa, que é um morango que eu pintei um outro dia. Porém, antes da pessoa pintar, a pessoa precisa desenhar. Aí às vezes o que a pessoa faz? A pessoa simplesmente pega um carbono, põe lá e faz o desenho, não é assim? Só que às vezes, principalmente quando a pessoa utiliza um carbono escuro, preto, o que acontece? Acontece que a pintura sai, quer dizer, o desenho, tudo bem, sai bonitinho, etc. Mas às vezes, quando a pessoa vai pintar, os riscos ficam aparecendo.